Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui neste dia para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, em mais um trimestre, onde iremos falar sobre a lição de jovens, a capa muito bonita, a lição de jovens desse trimestre, que vamos estudar sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Espero que você continue conosco durante todo esse trimestre para falarmos sobre liderança, que é muito bom você jovem, que já está aí apto a ser líder, a servir na casa do Senhor. Amém? Desde já peço também encarecidamente as orações, ore por nós, ore por mim, por minha família. Somos carentes das vossas orações, somos necessitados. E acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Ore por nós, para que possamos também prosseguir com este trabalho aqui toda semana. Peço também, você que está assistindo aí agora, se inscreve aqui, se inscreve aí no canal e deixa o seu legal, compartilha. E vamos usar esta ferramenta para a propagação da palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Comenta aí também, para a glória do nome do Senhor. Vamos à nossa lição de número 1, do dia 2 de outubro de 2022, que é a nossa primeira lição. O que é liderança cristã? Então, a gente observa que aqui faz um diferencial, né? Liderança cristã, não é liderança secular, né? É uma liderança cristã, porque é uma liderança cristã baseada aqui nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Uma liderança cristã. Nosso textuário, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5, 2. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. É muito bom que você faça esta leitura. O primeiro tópico diz assim: o que é liderança? O que é liderança para vocês? O que é ser um líder? Não sei se vocês já ouviram aquele diferencial entre um líder e um chefe. Então, no decorrer da lição, eu quero que você pense que aquele que está aí com você, você fala, não, essa pessoa está com característica de líder. Ou, esta pessoa tem característica de chefe. Então, a gente vai ver daqui ao decorrer da lição para a gente fazer essa diferença. Porque Jesus foi um líder. O apóstolo Paulo foi um líder. Então, vamos aprender com eles como ser um líder para a glória do nome do Senhor. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Qual é o propósito da liderança? Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida. Claro, o termo liderança, o que quer dizer? Aponta para aquele que vai à frente. Então, a gente já sabe que a liderança é aquele que toma uma atitude, né, que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Então, o líder é aquele que vai à frente, cuja responsabilidade era conduzir pessoas, orientando-as e guiando-as nos mais diferentes ou nas mais diferentes situações da vida. Então, aqui a gente já analisa que um líder, ele está junto, que um líder, ele orienta, que um líder, ele tem a responsabilidade de conduzir e que um líder, ele guia. Então, o líder, a gente não vê aqui o líder forçando, o líder não força. O líder chama para junto de si o liderado. Mais adiante,
Na prática, liderar implica em influenciar. Então, o trabalho do líder é influenciar os seus liderados para que eles vejam na sua liderança caminhos, orientações, ajuda e condução. O líder tem essa responsabilidade de influenciar para este fim, para estes fins. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair dos seus liderados o que tem de melhor. Então, primeiro, o líder ele precisa ser um exemplo pessoal para o seu liderado. Todo líder ele tem que ser um espelho, ele tem que ser alguém que o liderado olhe e diga assim, eu também quero ser um líder desse jeito. O líder, ele tem que ter este bom exemplo, a fim de que possa influenciar os seus liderados e que seus liderados também sejam líderes e que possam também influenciar os seus liderados. Vamos lá. Levando-as a cumprir o propósito para o qual foram chamados. Então, o líder também ele tem essa incumbência de extrair do liderado o que o liderado tem de melhor. Às vezes ele canta muito bem, às vezes ele prega muito bem. Então, o líder tem que ter esse feeling, essa sabedoria para descobrir, não, fulano acho que cabe bem ali, ciclano cabe bem ali. Então, ele precisa dessa atuação de discernimento do Espírito Santo para compreender sabedoria e entendimento do Espírito Santo para compreender e como trabalhar com cada liderado. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e comunique com clareza. Então, o líder ele não pode ser arrogante, a sua comunicação tem que ser clara, tem que ser de fácil compreensão, porque o líder tem que falar a mesma língua do liderado. O líder não pode colocar-se em uma situação de superioridade, como se fosse um senhor, e o liderado seus escravos. Se você vê alguém fazendo isso, está completamente errado. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso coletivo. O líder não defende interesses pessoais. O líder ele não busca interesses pessoais, mas de uma coletividade. Todos estão juntos, o líder não é uma parte do grupo, não, o líder faz parte do grupo. Defende os seus liderados, o líder também defende seus liderados, respeita-os e seja um pacificador. Podemos afirmar que liderar é influenciar pessoas, como já disse aqui no início. E o que é liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo. Então, a liderança cristã, ela tem como base os caminhos de Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor. O que foi que Jesus Cristo ensinou para os seus liderados, já que Jesus era um líder. Então, a mesma maneira da liderança que Jesus teve para com os seus liderados, nós também devemos aprender com o nosso líder maior, que é o nosso Senhor Jesus. E nós aprendendo como lidar com as pessoas, assim como Jesus soube lidar e colocar isso em prática nas nossas vidas. O trabalho de um líder é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos, a servir e agradar a Cristo. Então, o trabalho de um líder é fazer com que os seus liderados entendam o caminho da salvação em Cristo Jesus, o caminho da obediência em Cristo Jesus, o caminho da adoração, da oração, da consagração, a fim de que esses liderados sigam esses padrões divinos. Então, o líder, ele trabalha para aproximar o liderado a Cristo. Seu líder trabalha assim? Esta é a pergunta. O primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas sim para um discípulo de Cristo.
Aqui aí a gente vê aqui, ó. O primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas sim para ser o quê? Um discípulo de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que, próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus chama Pedro e André para segui-lo, e que ele era para serem pescadores de homens. Então, a convocação para o trabalho é precedida pelo convite à comunhão. Os afazeres de Pedro e André seriam resultados de uma vida com Cristo. O líder cristão precisa desenvolver as seguintes virtudes que resultam da sua comunhão com Jesus: o amor, paciência, perdão e humildade. Por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, a sua fonte de conhecimento, exemplo, é sempre Jesus Cristo. Então, um líder cristão, ele pode ter todo o conhecimento, ele pode ter todas as estratégias, mas é necessário ele ter o exemplo, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o poder está na palavra de Cristo, está nos ensinamentos de Cristo. Então não se pode fugir disso. O líder cristão precisa conduzir seus liderados a fim de que alcance a maturidade cristã e reflita o caráter de Cristo. Então, o líder é aquele que orienta, é aquele que tenta transportar de um campo para o outro, como saindo do campo do início do aprendizado, início do conhecimento, a um ponto de maturidade cristã, ou a um nível de maturidade cristã. Aí quando ele chega a esse nível de maturidade cristã, ele já está apto a discipular outra pessoa. É como se fosse aqui o trabalho de discipulado. Depois que ele está apto, sim, agora ele vai trabalhar, já tem essa maturidade para passar para outros o caminho de Cristo. Podemos afirmar que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, claro, uma conduta ilibada, sim, e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Então, uma conduta ilibada, uma conduta honesta. A liderança cristã precisa ter essas qualidades, tem que ter comunhão com Cristo, tem que ter um bom relacionamento interpessoal e precisa ter relações saudáveis e respeitosas. Isto porque o líder ele serve de exemplo. Uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não tem uma conduta ilibada, que não tem um bom relacionamento interpessoal, então não tem condição de alguém se espelhar numa pessoa desse jeito. O terceiro subtópico fala sobre liderança e serviço. Então, liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprir o propósito que o Senhor tem para suas vidas. Então, liderar é servir pessoas. Então, a liderança vem junto com o serviço. Porque o líder, o que ele faz? Ele serve pessoas. Enquanto ele está auxiliando, enquanto ele está ajudando, retirando o melhor que aquela pessoa tem, então ele está servindo aquela pessoa para que aquela pessoa venha crescer, amadurecer e ser também um grande líder. O apóstolo Paulo adverte que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-los como ministros ou servos e despenseiros, aquele que cuida da despensa dos mistérios de Deus. Então, o liderado tem que olhar e ver que não, realmente esse é um líder, esse é um servo. Ele serve. Aí a gente já vê a diferença que eu falei no início do chefe. Quando o chefe ordena, não vai, o líder vai estar junto. Então, quando aqui o chefe ele não está presente, mas o líder ele está presente. Enquanto o chefe só faz mandar, é senhor, o líder não, ele se faz servo. Está ali para ajudar. A função do líder é servir aos seus liderados, trabalhar, não segundo seus próprios interesses, e buscar agradar ao Senhor Jesus, que é o principal objetivo da liderança cristã, é agradar o Senhor Jesus. E como fazer isso? Como agradar o Senhor Jesus? Buscando a orientação do Espírito Santo e da Palavra de Deus.
Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Então, todos aqueles que lideram, eles servem. Então, não existe, não se pode separar, dissociar uma coisa da outra. Não, a liderança tem que ter serviço. Se existe liderança sem serviço, não existe liderança. Essa não é liderança cristã. O segundo tópico, parte do trabalho de um líder. Qual é parte do trabalho de um líder? Pronto, descobrir novos talentos, como valeu aqui. Primeiro, o líder, é necessário ele extrair das pessoas o que ela tem de melhor, o que ela pode contribuir ali para o crescimento do reino de Deus. Descobrir novos talentos. Uma das funções do líder é identificar as habilidades, aptidões e vocação de seus liderados e ajudando no seu desenvolvimento, fazer com que ele venha desenvolver aquela habilidade que ele possui. É incentivar, ajudar para que ele venha crescer. Paulo cumpriu seu papel como líder, pontuando os valores de jovens obreiros, incentivando-os a despertar o dom que havia neles, exemplo de Timóteo, que Paulo sempre ajudando, desperta o dom que é em ti, Timóteo, se levanta, Timóteo, não despreze Timóteo. Então, o líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possui. Então, o líder tem que mostrar para ele, você possui uma missão, você tem uma habilidade, essa habilidade para servir, e essa habilidade para servir é para glorificar o nome do Senhor, e essa habilidade que deu foi Deus, é um dom que Deus dá. E se Deus deu este dom, é para você exercer, não é para você enterrar e deixar para trás. Porque um dia o dono deste dom vai requerer, vai cobrar este dom que ele deu. O que foi que você fez? Então o líder precisa ter também essa consciência. Outra parte do trabalho de um líder é guiar. Todos necessitam de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar ou eclesiástica. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto ao seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. Então, o líder ele tem que estar sempre ali, orientando, tem que estar junto, indicando o caminho correto para se andar e oferecendo segurança e tranquilidade. Não, eu estou seguro, que eu estou tranquilo, que eu estou ali mais meu líder. Ele precisa se sentir assim. Salmo 23, o salmista mostra a necessidade do anseio do ser humano, que o ser humano ele tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Este salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir as ovelhas em perfeita paz e segurança. Então, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqueles que são vocacionados para exercer alguma liderança na igreja do Senhor representam ainda que as suas limitações de sumo pastor. Então, temos os nossos pastores, que são líderes, que servem e orientam os liderados, ajudam-os para que ele crie um amadurecimento, para que ele cresça, chegue ao nível de amadurecimento espiritual e passe a servir ao Senhor também como servo. Outro ponto, parte do trabalho de um líder é abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados conforme vemos na promessa que Deus fez a Abraão, que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. José, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos depois de tudo que eles fizeram. Então, o verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. É claro que é sempre abençoar, sempre dar oportunidades, sempre estar chamando, sempre estar orientando, sempre estar visitando, sempre estar ajudando naquilo que necessário for. Esse é o trabalho do líder. O nosso outro ponto, para concluirmos aqui, o tópico de número 3. O que não é liderança? Isso aqui também é bom, né? Subtópico 1. Liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar está acima das outras pessoas, como eu falei, esse é o chefe ele está acima das outras pessoas. Ele mostra que ele que manda, ele mostra que ele é o poderoso, ele mostra que é o forte, ele mostra que
que é a pessoa que não erra, que é a pessoa infalível, ele pensa assim. Mas o líder não pensa desse jeito. O líder não está distante do grupo. O líder está dentro do grupo. O chefe está fora, mandando. E o líder está dentro, fazendo, junto com os liderados. Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir as pessoas. O líder não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é um servo que deve usar de sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser o reino. Então, o objetivo do líder é sempre o reino de Deus. É sempre glória a Deus, é sempre exaltar o nome do Senhor. Outro ponto, liderar não é dar ordens. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto, como eu acabei de dizer. O líder ele não chega, vai, faça que eu vou ficar aqui aguardando. Não, o líder fala, vamos fazer. Quem foi que fez isso? Foi nós. Então, o líder ele usa sempre nós, não eu. Fizemos, não eu fiz. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. O líder não ordena, pelo contrário, ele leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. O líder nada é imposição. A liderança na igreja não é imposição. Ninguém chega, não, você tem que ir, tem que fazer, não. É uma conscientização. O líder orienta, demonstra ou mostra o caminho. E ele se conscientiza, vai e faz. Mas aqueles que não quiser fazer, não faz. Mas aqueles que quiser fazer, então eles vão e fazem. E o que acontece na igreja do primeiro século, o que acontecia na igreja do primeiro século? Que os discípulos de Cristo receberam todo o ensinamento do Senhor e passaram para os outros irmãos o modelo que Cristo ensinou. E as outras pessoas viviam aquilo. Subtópico 3, liderar não é transferir responsabilidade. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. Então, o líder, ele deve assumir. Deu certo? Deu. Glória a Deus. Não deu certo? Não. Eu estou na frente. Eu assumo o compromisso. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação da sua vida. E isso levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil a grandes tragédias. Como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa em vez de ir ao campo da batalha. Como eu falei, que o líder ele não fala, vá que eu fico. Não, o líder fala, vamos. E eles vão. E o líder ele não pode transferir a sua responsabilidade porque ele sabe a responsabilidade que ele recebeu de Deus. Se ele recebeu essa responsabilidade de Deus, então se a obra é de Deus, o compromisso tem que ser com Deus. A prestação de conta tem que ser com Deus. Então ele não pode transferir esta responsabilidade, ele tem que estar junto e fazer aquilo que Deus o ordenou para que ele fizesse. Que possamos ser bons líderes, que tenhamos também bons líderes e que Deus nos ajude com a sua graça, sabedoria, entendimento, força, porque sem Deus nada poderemos fazer. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, espero que eu tenha contribuído, que você tenha entendido, que o Espírito Santo continue te orientando e que nesta lição você possa aprender mais e passar para outros a importância da liderança e de ser um líder. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.